Olá pessoal, aqui é Ronaldo da Poçamac. Hoje a gente vai estar fazendo um videozinho explicando como é que a gente faz a melhor maneira de a gente fazer uma limpeza de carburador de qualquer um equipamento a combustão. Hoje a gente vai estar mostrando aí de uma roçadeira, mas ele vale também para uma motosserra, para um gerador, para um motor estacionário, qualquer motor a combustão, a gasolina, né? Então a gente vai mostrar como faz uma limpeza de uma maneira mais eficiente. Tem o pessoal que limpa com gasolina, com querosene, tem várias maneiras que o pessoal usa. Dá para fazer? Dá para fazer, mas não é tão eficiente. Para uma melhor eficiência da limpeza do carburador seria com a cuba ultrassônica. A cuba ultrassônica é a maneira mais eficiente que tem para a gente limpar um carburador. Ela salva em torno de 80% dos carburadores que limpando da maneira convencional a gente não consegue salvar. E ela também vai deixar um orçamento mais barato para os clientes, porque não precisa estar trocando carburador. A gente consegue fazer a limpeza e consegue aproveitar carburadores que às vezes a gente tem que condenar porque ele acaba não funcionando como uma limpeza normal, né? Uma limpeza básica, com gasolina, com solvente e tantas outras maneiras que o pessoal acaba utilizando. Por que a cuba ultrassônica é eficiente? Porque ela faz a cavitação. Então você bota o carburador ali dentro, ela vai fazer a cavitação. Ela forma microbolhas e essas microbolhas implodem dentro das vias do carburador. Vias que a gente não tem acesso manualmente, nem com ar comprimido. O ar comprimido não vai tirar a sujeira que está ali dentro, né? Não vai tirar a oxidação que cria dentro das vias, que são microscópicas. Então com a cuba ultrassônica, ela fazendo a cavitação, vocês vão até poder ver depois, parece que ela ferve, né? Tipo que ela ferve ali o carburador e ele vai sair bolinhas ali, que é a implosão das partículas que tem dentro do carburador. Então ela salva 80% dos carburadores. Como é que a gente vai fazer para usar essa cuba ultrassônica? Então a gente vai colocar nessa cuba ultrassônica água limpa do nível mínimo ao nível máximo. Então, como vocês vão poder estar dando uma olhadinha aqui, a gente tem a nossa aqui, não sei se dá para perceber, ela tem o nível mínimo e o nível máximo. A gente vai colocar água limpa até o meio dela, mais ou menos, dependendo também muito do tipo de carburador. Se você usar um carburador de roçadeira, um carburador de motosserra, ele é um carburador de porte pequeno, então ele vai ficar aqui, né, dentro da cuba ultrassônica, né, claro que desmontado, a gente já vai explicar. Então até metade, mais ou menos, né, entre o nível mínimo e o nível máximo vai estar suficiente, vai cobrir o carburador. Se você for usar um carburador de gerador, de motor estacionário, que ele tem um corpo maior, então tem que se atentar a aumentar um pouco mais o nível para ele ficar totalmente submerso. Não pode ficar nenhuma parte aparecendo, que essa parte que não ficar submersa não vai fazer a limpeza, né? Se for um carburador muito grande, você pode repetir o processo, então, mudando ele de posição para ele fazer a limpeza correta. Como é que a gente vai preparar a solução para essa cuba ultrassônica? Então a gente vai colocar essa água limpa até o meio, mais ou menos, né? Então se a gente for utilizar carburadores de roçadeira e motosserra, e a gente vai estar colocando um detergente específico para a cuba ultrassônica. Esse detergente é o mesmo que é usado para fazer a limpeza de bicos injetores de automóveis. Então vocês podem achar esse detergente nas casas de autopeças ou até mesmo aí na internet. É só procurar por detergente para cuba ultrassônica que vai aparecer. A diluição dele vai estar atrás do vidro. Cada fabricante tem um tipo de diluição, então tem que seguir essa recomendação. Para a gente depois disso tá pronto, né? Fez a solução, colocou o detergente da quantidade necessária, a gente vai deixar a cuba ultrassônica ligada por 8 minutos. Então aqui ela vai ter, nesse modelo de cuba, que é uma cuba muito boa, ela vai ter o aquecimento, que também é importante, e ela vai ter o tempo aqui. A gente programa o tempo, né? O tempo máximo dela aqui, ó, é 480 segundos, é 8 minutos, certo? Quando é um carburador, o carburador é recomendado de 30 a 40 minutos para fazer uma limpeza 100%. Então tem que repetir o processo, né? Porque nesse caso de cuba ali o máximo é 8 minutos, mas dependendo de cubas, tem cubas que é 30 minutos o máximo, aí depende muito, varia muito da marca da cuba. Mas tem que ser de 30 a 40 minutos para ser uma limpeza bem eficiente. E ela tem também o aquecimento, como eu mesmo falei, né? Então, essa solução aquecida, ela é bem mais eficiente. Então, é interessante a gente sempre ligar o aquecimento. Vocês vão ver que vai ficar bem quente a solução aqui e ela vai fazer uma limpeza melhor. Quando a gente preparou a solução, não é preciso ligar o aquecimento, porém a gente tem que ligar a cuba por 8 minutos antes de começar a utilizar ela para limpeza de carburador. Então, a gente vai deixar ela 8 minutos ligada, que é para ela expelir os gases da solução ali, né? Para depois começar a trabalhar de forma correta. Então a gente tem que sempre lembrar desse detalhe.
Como é que eu vou colocar esse carburador dentro dessa cuba para limpeza? Inteiro? Não posso fazer isso. Em primeiro lugar, a gente deve fazer uma limpeza externa nesse carburador a princípio, certo? Porque se você colocar um carburador todo sujo como ele vem aí, né? Você tira da máquina do cliente, você coloca aqui na primeira limpeza de carburador que você fez, você vai ter que trocar a solução, porque ela vai ficar totalmente suja. Então o carburador tem que estar limpo. Essa limpeza pode ser feita aí com querosene, pode ser feita com gasolina, né? Jato de ar. Quanto mais limpo ficar o carburador, mais tempo a sua solução vai durar. Ela não precisa ser trocada cada vez que você limpa o carburador. Então uma solução às vezes, né, numa oficina aí, você troca ela a cada 2 dias, diariamente no final do dia, a cada uma semana, se for um período de inverno, por exemplo, que aqui no sul, né, não gira muita máquina, a gente às vezes deixa até uma semana uma solução dessa, desde que ela esteja em bom estado, né? Então a gente deixa até uma semana. Quando a gente vai fazer a limpeza, então a gente vai preciso desmontar o carburador, certo? Vamos desmontar o carburador. Bom, pessoal, já com o carburador totalmente desmanchado, aqui como vocês podem ver, ó, foram tiradas as agulhas de regulagem, né? A agulha também de admissão de combustível foi tirado, peneirinha foi tirado, tudo, as membranas, certo? Aqui nesse caso, essa junta aqui, ela não tá querendo sair, certo? O que que acontece? Se a gente forçar, a gente vai rasgar essa junta, né? Ela tá em perfeito estado, mas se forçar, ela pode rasgar. Não tem problema em colocar na cuba ultrassônica com as juntas, até mesmo os diafragmas, se eles estiverem muito sujos, muito ruins, se quiserem colocar, pode colocar. A solução não agride, não vai estragar nada de borracha, plástico, ela não vai agredir nada. Vocês podem colocar tranquilo, sem problema nenhum. Nesse caso aqui é um carburadorzinho que ele está já previamente limpo, né? Então é só colocar ele na cuba ultrassônica. Quando ele está tem muita sujeira, aqui às vezes ele oxida bastante, a gente recomenda também passar uma escova de aço, daquela com cerdas bem fininhas, bem macias. Tem uma escova de aço com umas cerdas bem macias, você passa, né, para tirar essa sujeira que está impregnada aqui no corpo, que já ajuda. Lembrando que tem que ser uma escova de aço de cerdas macias, não pode ser aquela escova de aço de metalúrgica e não pode ser usada escova de esmerilho. Tem um pessoal que às vezes põe lá o carburador na escova de esmerilho. A escova de esmerilho, ela acaba arredondando tudo os furos de passagem, então as válvulas da membrana não vão mais funcionar, não vai mais vedar. Então muito cuidado, não utilizar a escova de esmerilho, somente uma escova de aço de cerdas macias. Tem no comércio, a gente consegue encontrar. Se essa membrana não quiser sair, essa junta não quiser sair, não tem problema. Às vezes, automaticamente, dentro da cuba ultrassônica, ela acaba soltando depois. Certo, pessoal? Essas outras partes aqui, por exemplo, se tiver muito suja também, essa parte de baixo aqui do carburador, se vocês quiserem colocar na cuba, podem colocar também. É sempre interessante fazer uma raspagem e tal, né, para deixá-las já bem limpinha antes também, para não sujar o fluido, no caso, né, a nossa solução da cuba ultrassônica, certo? Agora a gente vai estar colocando o carburador para vocês darem uma olhadinha como é que é o funcionamento da cuba ultrassônica. Então, pessoal, a gente vai estar colocando o carburador na cuba ultrassônica e a gente vai colocar ali o 480 segundos, 8 minutos, né, que seria o que a cuba suporta, e depois a gente vai repetir esse processo até dar em torno de 30 a 40 minutos para fazer uma completa limpeza no carburador. Como vocês podem estar observando, ele está saindo meio que umas bolinhas, tipo como se fosse uma fumaça ali do carburador, né? Vocês podem observar. Essas fumaças são as bolhas implodindo dentro das vias do carburador e fazendo a limpeza, tirando tudo que tem de sujeira dentro das microvias que a gente não tem acesso. Finalizado o período de limpeza, então, a gente vai estar tirando o carburador e a tampa da bomba também, e a gente vai estar fazendo a limpeza com ar comprimido. Lembrando que aqui, sem problema nenhum, jato de ar comprimido pode ser no máximo, sem problema. Quanto ao corpo do carburador, é interessante não usar o jato de ar no máximo, porque dependendo do modelo construtivo de alguns carburadores, pode acabar dando problema em algumas membranas internas que eles têm, né? Nesse caso aqui, não é tanto problema nesse modelo, mas tem alguns modelos que tem problema. Então a gente coloca o ar em média pressão, mais ou menos. Depois de a gente ter feito, passado o ar comprimido, secado esse carburador, ele precisa estar bem seco, gente. Não pode deixar nada do produto, né, da cuba ultrassônica aqui, porque também pode acabar agredindo o carburador com o passar do tempo. Então ele tem que ser bem seco para ele ter um correto funcionamento. Agora, nesse caso, carburador
seco, certinho, aí a gente vai proceder à montagem do carburador. Depois de finalizada a montagem do carburador, a gente sempre faz um teste de estanqueidade no carburador, para ver se a agulha de admissão de combustível está vedando 100%, se ela não está tendo algum problema de ficar trancada ou coisa parecida, né? Que se acabar ficando trancada, alguma coisa assim, tendo alguma passagem de combustível, a máquina vai afogar e não vai trabalhar. Isso pode ser relacionado também, às vezes, até a questão da agulha, que ela talvez tenha algum desgaste, tem que ser observado sempre. E também ser observado sempre a situação do cavalete, ó, eles têm que estar nessa situação. Sem muita folga no eixo, certo? Folga lateral no eixo, porém ele tem que estar leve, ó. Ele tem que estar descendo sozinho. Ó, nesse caso ainda ele está até um pouquinho pesado, poderia ser um pouquinho mais leve, certo? Agora é só fazer a montagem dele. Pessoal, o carburadorzinho pré-montado, né? Então a parte de baixo já do carburador está montada, parte da bomba. E aqui nós temos a agulha, certo? A agulha de admissão de combustível. Então a gente já vai estar fazendo um teste, ó. A gente vai estar colocando pressão. Colocamos pressão. Bom, a gente pode ver que está perfeito. Estanqueidade 100%, não está descendo nada no nosso ponteirinho. Ó, a gente pode, ó, fazer um testezinho aqui. Então a partir do momento que a gente pressiona, ele desce, parou. Ó, ele já para, então, certinho. Só finalizar a montagem do carburador. Chegamos ao final do nosso vídeo. Lembrando que esse vídeo é em específico para ensinar como usa a cuba ultrassônica para fazer a limpeza de carburadores. A gente tem mais vídeos no canal ensinando como faz a limpeza de carburador, desmontagem, né, mais detalhada. Certo, pessoal? Gostando do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações dos nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!